Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. E eu quero começar esse vídeo agradecendo. Agradecendo a todos vocês que têm mandado mensagens muito carinhosas, que têm curtido, compartilhado, que têm comentado nos meus vídeos sobre essas 49 lições para viver melhor, que são frutos do meu próprio caminhar, né, nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de desenvolvimento emocional, de inteligência emocional, enfim, nos meus próprios das minhas próprias experiências nessa caminhada. E tá sendo maravilhoso, de verdade, dividir isso com vocês. Eu sempre falo, dá um quentinho no coração quando eu consigo colocar para vocês coisas que eu tenho vivido, né, e que reverbera aí, muitas pessoas vêm falar comigo, até no privado mesmo, né, o quanto isso tem feito bem para elas. Então, eu quero muito agradecer. E o vídeo de hoje, nós vamos falar, estamos no nosso 11º vídeo, eu tô muito feliz por isso, e hoje nós vamos falar, aprendi a me escutar em meio ao barulho. E esse tema, né, tá assim, na verdade, esse tema de hoje, ele tá realmente fazendo muita diferença no momento que eu estou gravando. Por quê? Porque tem uma obra do lado da minha casa. E eu falei, gente, mas logo hoje, que é dia de eu gravar vídeo, gravar esse vídeo especificamente, essa barulheira aqui do lado, uma quebradeira, gente. Ai, meu Deus do céu. Né? E aí eu falei, bom, mas é isso. Por quê? Porque a vida, gente, ela está em movimento. Eu sempre falo isso também. Então, a gente fica querendo controlar, e aí entra um outro tema que eu gosto bastante de estudar, que é a dicotomia do controle, estudado pelos filósofos estoicos, né? E eles falam sobre isso. O que é essa dicotomia do controle? É você avaliar o que você controla e o que você não controla. Eu não tenho como controlar a obra do meu vizinho, eu não tenho como controlar esse barulho que está ali, eu não tenho nem como controlar e nem quero, que é a vida do outro, né? Mas eu posso controlar as minhas reações, eu posso controlar como eu me sinto com relação a isso, e eu posso entender que a vida está em movimento. Então as pessoas fazem obras, cachorros latem, passam motos, passa avião. Por quê? Porque a vida está em movimento, as pessoas estão passando na rua, estão falando, e a vida é isso, minha gente. E eu aprendi a me escutar em meio ao barulho, né? E às vezes o barulho externo, mas muitas vezes o barulho interno, né? Da nossa mente que fica tagarela. Só a minha mente que é tagarela? Só a minha mente que fica o tempo todo? Eu acho que não. Acho que é a sua também. Porque se você parar para analisar agora, que você está aqui assistindo esse vídeo, o que você pensou, o que você está pensando, a gente está o tempo inteiro pensando, processando. E por isso a importância das pausas, por isso a importância do autoconhecimento nesse processo, de você entender que é preciso parar. Por isso a importância do mindfulness na nossa vida, que é a atenção plena, que é a presença, que é o estar presente. E assim, uma vez uma professora falou, né, que de mindfulness, né, na minha especialização em mindfulness, a professora falou sobre os orientais, que eles acham muito interessante essa forma que nós ocidentais temos de tirar um mês de férias. O ano tem 12 meses e a gente tira um mês de férias para descansar. A gente não faz isso, a gente não tem essas pausas contínuas ao longo do ano, né? E assim, existem muitos países que fazem isso. Eu não sou entendedora desse assunto, tá? Eu tô só trazendo aqui uma coisa que eu ouvi de uma professora falando, e realmente, né, se a gente lê um pouquinho, se a gente ouvir um pouquinho, a gente entende que tem sim algumas culturas que tem pausas, que as pessoas têm até a siesta, né, que eu acho que na Espanha, se eu não me engano, eles tiram uma horinha depois do almoço para dormir, para descansar. Alguns países da Europa, eu acho. Então, assim, gente, a gente não tem esse hábito de pausar. A gente não tem esse hábito de fazer realmente pequenas pausas, né? A pausa transicional, por exemplo, que é uma coisa que eu pratico muito. Eu praticava mais quando eu trabalhava fora, né? Porque eu ia trabalhar e voltava, então tinham várias questões aí da rotina, né? Então, assim, o que é uma pausa transicional? É quando você sai de um lugar para o outro. Você está no seu trabalho, você vai para casa, você faz uma pausa transicional, né? Você está fazendo uma transição. Aí você fala, o que eu vou deixar aqui no trabalho? Né? Os meus relatórios, as minhas responsabilidades funcionais aqui, tudo relacionado ao trabalho eu vou deixar aqui. E agora eu estou indo para casa. E quando eu chego em casa, eu estou em casa.
Eu fiz uma pausa, eu fiz tipo um relatório mental, né? Vamos colocar assim que talvez fique mais claro de entender. Eu fiz um relatório mental do que eu vou deixar aqui. E hoje, e no nosso dia a dia, por exemplo, eu acordo, tenho filho pequeno, levo pra natação e pego, levo pra escola, e levo pra inglês, e levo não sei o que e tal. E eu também tenho as minhas atividades, eu vou pra fazer atividade física, eu volto, eu vou ao mercado, eu paro para trabalhar. Em todos esses momentos, se eu não me ligar assim em mim, se eu não estiver presente, eu emendo uma tarefa na outra sem fazer pausas, tá? E, gente, não é ficar a vida toda pausando, não, é fazer, não é sentar e respirar. É até bom sentar e dar uma respirada, mas a pausa transicional é sobre você fazer um mini relatório na sua cabeça. Vou deixar isso aqui, agora eu vou estudar com meu filho, né? Isso aqui eu já fiz, tiquei aqui. A natação foi, agora a gente chega e faz o quê? Vamos fazer a atividade do colégio? Aí, acabei, agora eu vou fazer o quê? Vou preparar o almoço, enquanto ele vai fazer alguma outra atividade. São as pausas. Então, o barulho, né? Que eu falei, eu aprendi a me escutar em meio ao barulho, eu aprendi a me respeitar, sabe? A entender que, olha, tem horas que a minha cabeça tá, ó, como? Bombando. Peraí, calma, espera. Essa questão não vou poder resolver agora, não está no escopo do momento, ela não é a minha prioridade ou ela não é a prioridade agora. Tá vendo a importância do agora? Tá vendo a importância de viver no momento presente? Porque, eu vou dar um exemplo, tá? Eu preciso pagar uma conta amanhã, mas eu tô no hoje, a conta é amanhã. Para que eu vou ficar sofrendo pela conta do amanhã? Eu dei esse exemplo de conta, mas assim, existem várias outras questões. Eu vou a uma consulta amanhã. Mas a consulta é amanhã, não é hoje. Então hoje eu vou cuidar das demandas do hoje, certo? Então isso é presença, isso é aprender também a se escutar em meio ao barulho, porque às vezes o seu corpo quer só descansar. E meu marido até brinca comigo, né? Porque assim, eu era aquela pessoa que ficava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, não parava. Aí ele senta um pouco, e eu, não, tem que acabar isso aqui, papapá. E daí ele fala assim, quando o corpo chama, quando o sono chama, a gente tem que atender. Né? É claro que se você estiver trabalhando, né? Se você tem atividades, você não vai parar. Mas assim, se você está em casa, né? Você tem essa possibilidade. Deu sono, você pode dar uma pausa, dar uma descansada, dar uma relaxada, faça isso. Sabe, por que a gente tem que ficar o tempo todo fazendo e produzindo, não tem necessidade. Então eu aprendi a me escutar em meio a todo esse barulho. Tem horas que eu falo, nossa, eu só quero sentar. Eu vou lá e sento. Eu só quero respirar. Eu vou lá e respiro, sento e respiro. Eu quero tomar um chá, ou eu quero ler um livro, ou eu não quero fazer nada. Né? Porque a gente também tem muita mania essa coisa de estar sempre fazendo alguma coisa, só que não é necessário, sabe? Não é nem produtivo isso, sabe? A gente já chegou a esse consenso, né? Existem pesquisas sobre isso, né? Sobre produtividade. Produtividade não tem nada a ver com você ficar fazendo um monte de coisa, fazendo sem parar. Entendeu? Você pode ser produtivo paulatinamente, fazendo as coisas quando elas têm que ser feitas. Produtividade não é sobre quantidade de atividade. Produtividade é sobre qualidade naquilo que você entrega. E se escutar é isso. Então, em meio a esse barulho, em meio a essa rotina de vai e volta, em meio a tantos compromissos, eu realmente aprendi a me escutar, a priorizar o que é importante, o que é prioridade para mim e a viver no momento presente. Porque é muito importante, minha gente, é muito importante a gente ficar no aqui e agora. A gente não tem ideia do quão importante isso é para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. Então, é sobre isso. O barulho até parou da obra quando eu falei, quer saber? Eu vou soltar, eu vou gravar o meu vídeo e se tiver barulho, eu vou falar assim mesmo e vai dar tudo certo, porque o que importa não é o barulho que está lá fora. O que importa é o conteúdo que está sendo entregue aqui dentro e que está saindo daqui de dentro também, do fundo do meu coração, tá bom? É sobre isso. E claro, nós temos exercícios, minha gente, temos exercícios, né? Porque, como eu sempre digo, a vida acontece no agora, a vida é agora. Não adianta a gente ficar tentando fazer, forçando coisas, tá bom? Mas vamos de exercício, né? Então, como eu aprendi a me escutar no meio do barulho, vamos lá. Eu quero te convidar a fazer 3 minutos de silêncio, de pausa mesmo.
Você para, se você quiser, você cronometra. Ou, assim, eu tô falando 3 minutos, mas é o tempo que você quiser. Às vezes é 1 minuto. Às vezes, não precisa contar o tempo. É o tempo suficiente para você sentar de forma intencional e apenas se escutar. Escutar você, sabe? Você já parou para se escutar hoje? Você já parou para ouvir o seu coração? Ou você está muito ligado às vozes, está muito ligado a tudo que está acontecendo, né? Então você pode respirar algumas vezes nesse lugar de quietude e se perguntar, sabe? Se ouvir, na verdade, se ouvir, não se perguntar nada, apenas se ouvir, sentir o seu corpo, as suas sensações, se tem alguma parte do seu corpo, né, que tá te dando alguma indicação, tá te chamando mais atenção. Por exemplo, às vezes quando eu deito, eu sinto muito os meus pés, sabe? Eu até falo com o Rodrigo, nossa, quando você deita, você sente seus pés assim, meio que, enfim, não é doendo, não chega a ser uma dor, mas meio que tão cansados, sabe? E aí fica dando assim umas, tipo, não é uma cãibra, mas como se fosse. Ele, não. Falei, o meu fica meio que relaxando. Quando você coloca os pés na água, assim, também, sabe? Que faz, assim, aqueles calda-pézinhos bem quentinho. E aí você sente aquela relaxada. Eu sinto isso. Então, escuta seu corpo, sabe? Seus braços, às vezes. Eu não sei, gente. Isso é com você. Você, na sua quietude, se ouvindo. Primeiro exercício. O segundo exercício você pode se perguntar, sabe? O que o meu corpo está querendo me dizer? O que o meu corpo está querendo me dizer? Sabe? E eu até te convido a escrever isso. A prática da escrita, né? É o que o meu corpo está querendo me dizer. E escreve as sensações que o seu corpo está te comunicando, está falando com você. O corpo fala, minha gente, e fala muito com a gente. É que às vezes a gente está com tanto barulho, prestando atenção no barulho externo, ou com tanto barulho interno na nossa mente, que a gente não consegue se ouvir. E o terceiro exercício leia em voz alta o que você escreveu, né? Leia em voz alta, assim, o que você escreveu, mas se acolha com carinho, tá? Sabe? Assim, sempre se acolha com carinho, sempre se escute mesmo, sabe? E se abrace, se acolha, se olhe no espelho, se queira bem. Porque a gente às vezes quer bem para as outras pessoas, mas a gente não se quer bem, ou não se trata como deveria se tratar. Trata bem os outros, mas não se trata bem, né? E assim, qual é o grande recado desse vídeo? Aprenda a se escutar em meio ao barulho. Silencie. Às vezes é preciso silenciar. Não é desligar a televisão, o rádio, não é desligar as notificações do celular. Isso é importante também. Mas é desligar, se desligar de tudo externo e mergulhar no interno, silenciando também a sua mente. É sobre isso, tá bom? Eu quero te agradecer por estar aqui comigo até agora. Faça os silêncios, faça as pausas, se escute em meio ao barulho do dia a dia, tá bom? É sobre isso. Muito obrigada, tá? E vamos seguindo nessa jornada, vivendo com muita gratidão, com muita intenção e com muita, mas com muita atenção no aqui e agora. Afinal, a vida é agora, minha gente. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.